Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais fascinantes e misteriosas de todos os tempos, a jornada dos magos do Oriente. Quem eram esses homens? De onde vieram? E o que a jornada deles revela sobre a nossa própria busca por sentido? Prepare-se, porque a história é muito mais profunda do que imaginamos. Muito antes de reis, impérios e civilizações como as conhecemos, existiam homens sábios que dedicavam suas vidas a observar o céu. Para eles, as estrelas não eram apenas pontos de luz, mas sinais divinos, um mapa cósmico que revelava os planos dos céus. Foi nesse contexto, no Antigo Oriente, que um anúncio extraordinário surgiu no firmamento. Uma estrela completamente nova, diferente de tudo o que já haviam visto. Ela não apenas brilhava, ela parecia se mover, apontar uma direção, guiar, impulsionados por essa luz misteriosa, os magos do Oriente iniciaram uma longa e perigosa jornada. Uma jornada que não apenas os levaria a um encontro inesperado, mas que mudaria para sempre o curso da história da humanidade. A primeira pergunta que surge é: quem eram de fato esses magos? A Bíblia, no Evangelho de Mateus, os chama de magoi, uma palavra grega que na antiguidade tinha um significado muito diferente do que associamos hoje. Eles não eram feiticeiros ou ilusionistas de contos de fadas. O termo designava uma classe de homens sábios, sacerdotes, estudiosos das estrelas e conselheiros de reis. Eram a elite intelectual de sua época, versados em astronomia, ciência, filosofia e religião. Eram, acima de tudo, buscadores da verdade. Homens atentos não apenas aos movimentos celestes, mas aos sinais que o universo enviava. Sua sabedoria não estava em truques, mas em uma profunda conexão com os mistérios da criação. E de onde eles vieram, o Evangelho é propositalmente vago, afirmando apenas que eles vieram do Oriente. Essa simples frase abre um leque de possibilidades fascinantes. Estudos históricos e arqueológicos apontam para regiões como a antiga Pérsia, a Babilônia ou até mesmo a Península Arábica. E isso faz todo o sentido. Essas regiões eram, naquela época, os maiores centros de conhecimento astronômico do mundo. Os babilônios, por exemplo, possuíam registros celestes que datavam de séculos. Os persas tinham os zoroastristas, sacerdotes que estudavam os céus em busca de um futuro salvador. De qualquer uma dessas terras distantes, eles partiram em uma jornada movida pela fé. Uma fé baseada em cálculos e observações. Mas ainda assim, um salto no escuro. Eles não sabiam exatamente o que encontrariam, mas confiavam plenamente no sinal que haviam recebido do céu. Com o tempo, a tradição cristã deu nomes e rostos a esses viajantes anônimos. Passamos a conhecê-los como Gaspar, Melchior e Baltasar. Mas esses nomes carregam um simbolismo poderoso. Gaspar é frequentemente representado como um jovem, simbolizando a força e a paixão da juventude em sua busca pela verdade. Melchior, por sua vez, é retratado como um homem de meia-idade, na plenitude de sua força, representando a maturidade e a perseverança. E Baltasar é apresentado como um ancião, de pele escura, simbolizando a sabedoria acumulada ao longo de uma vida inteira. Essa representação das três idades do homem mostra que a busca por Deus é para todas as fases da vida. Além disso, a tradição os descreve como pertencentes a diferentes povos e continentes: um europeu, um asiático e um africano. Essa imagem universaliza a mensagem, mostrando que a vinda de Jesus não era para um único povo, mas para toda a humanidade, sem distinção de raça, cultura ou origem. Agora vamos falar sobre a estrela e a viagem. A estrela que os guiou, definitivamente, não era um corpo celeste comum. Astrônomos e teólogos debatem há séculos sobre sua natureza. Teria sido uma conjunção planetária rara, uma supernova, um cometa ou talvez um milagre, uma luz sobrenatural enviada especificamente para eles? Para os magos. A natureza exata não importava tanto quanto o seu significado. Ela anunciava o nascimento de um rei prometido, um governante de poder incomparável. A jornada para encontrá-lo foi uma verdadeira epopeia. Dependendo do ponto de partida, a viagem pode ter ultrapassado 1.000, talvez 2.000 quilômetros. Isso significava meses, talvez mais de um ano cruzando desertos escaldantes,
enfrentando terrenos montanhosos e rotas comerciais perigosas, repletas de ladrões. Imagine a resiliência, a determinação e a fé inabalável que esses homens precisaram ter. Eles não desistiram, porque quem encontra uma luz verdadeira, uma esperança genuína, não se deixa abater pelos obstáculos do caminho. A luz os puxava para a frente. Ao chegarem a Jerusalém, a capital, eles perguntaram ao rei Herodes sobre o recém-nascido rei dos judeus. Herodes, consumido pela paranoia, fingiu interesse, mas secretamente planejava eliminar qualquer ameaça ao seu trono. Após serem guiados pela estrela até Belém, os magos finalmente chegaram ao seu destino. E o que encontraram não foi um palácio, mas uma casa simples. Não um berço de ouro, mas o colo de uma jovem mãe, Maria. E ali, diante daquela criança, os homens mais sábios e ricos do Oriente ofereceram seus presentes. Presentes que não eram aleatórios, mas carregados de um profundo simbolismo profético. O primeiro presente foi o ouro, o metal dos reis, símbolo de realeza e poder. Ao oferecerem ouro, eles estavam reconhecendo aquele menino humilde como o verdadeiro rei, cujo reino não seria deste mundo. O segundo presente foi o incenso, uma resina aromática queimada em templos, usada nos rituais sagrados para honrar os deuses. Sua fumaça subindo aos céus simbolizava a oração e a divindade. Ao oferecer incenso, os magos estavam proclamando que aquele bebê não era apenas um rei, mas o próprio Deus feito homem. O terceiro e mais intrigante presente foi a mirra, uma resina amarga, usada na antiguidade para embalsamar os mortos, mas também como um analgésico para aliviar o sofrimento. Ao oferecerem mirra, eles estavam, de forma profética, anunciando a futura paixão e o sacrifício daquele menino pela humanidade. A mirra apontava para sua morte e ressurreição. Em silêncio, apenas com aqueles 3 presentes, os magos proclamaram a identidade completa de Jesus: Rei, Deus e Salvador. O ápice da jornada foi o encontro. Os magos encontraram Jesus nos braços de Maria. E ali, aqueles homens poderosos, acostumados a se curvar apenas diante de grandes monarcas, se arroelarão. Ele se prostrara, não diante de um trono, de exércitos ou de riquezas, mas diante da vulnerabilidade de uma criança. Naquele gesto de adoração, eles reconheceram a verdade mais profunda do cristianismo: que o verdadeiro poder não nasce da força ou da opulência, mas da humildade, do amor e do serviço. A grandeza de Deus se revelou na pequenez de um bebê. Após o encontro, a história toma um rumo de suspense. Avisados em um sonho para não voltarem a Herodes, que planejava o mal, os magos tomaram uma decisão sábia. Eles desobedeceram a ordem do rei tirano e retornaram para suas terras por outro caminho. Essa mudança de rota é profundamente simbólica. Ela nos ensina que quem encontra verdadeiramente Cristo jamais retorna pela mesma estrada. O encontro com o divino nos transforma, nos abre novos horizontes e nos faz abandonar os velhos caminhos de medo, engano e escuridão. Eles voltaram diferentes, transformados pela luz que encontraram. A história dos magos do Oriente é, em essência, a história de cada um de nós. Eles representam toda a humanidade em sua busca incansável pela verdade, pelo sentido e pela esperança. Guiados por uma luz, uma intuição, uma fé, eles atravessaram desertos e superaram desafios para encontrar não apenas um rei, mas o Salvador do mundo. A jornada deles nos lembra que, mesmo nas noites mais escuras, sempre há uma estrela para nos guiar. Basta termos a coragem de olhar para cima e a fé para seguir o caminho. Que a mesma estrela que guiou os magos há mais de 2000 anos continue a iluminar nossos corações e a nos guiar em nossa própria jornada. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo e quer explorar mais histórias como essa, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Até a próxima!